Salmo 131. Posso ler? Diz assim o texto: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Senhor Deus, que a Tua palavra venha marcar a nossa alma. Nos ensine, nos exorte e nos console com a palavra pregada, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um salmo bem curtinho, e é um salmo precioso, mesmo sendo pequeno. É um salmo precioso, mesmo sendo um salmo curto. Porém, é um salmo difícil da gente viver e colocar em prática. Não é um salmo fácil de refletir, e eu repito, e não é um salmo fácil de colocar essa reflexão em prática. O salmista aqui, pelo menos na primeira leitura, parece ser um homem que demonstra uma soberba falando de humildade. Porque nós ouvimos por aí. Eu não sei se isso é uma coisa mais ocidental, eu não sei se no Oriente é assim também, mas qual é o conselho que a gente recebe de filósofo, de teólogo? Qual é o conselho em relação à sabedoria? É mais ou menos assim. A sabedoria é a virtude que não pode estar nos lábios, mas precisa estar na vida. Logo, se você fala que é humilde, você não é mais humilde porque você demonstrou a humildade, falei sabedoria, né? A humildade nos lábios. Isso não é sábio. Isso seria um atentado contra a humildade, segundo esses filósofos e esses teólogos. Eu discordo. Não é bem assim. Uma pessoa que diz eu sou humilde não necessariamente é soberba. Ela pode ser soberba, mas ela pode não ser. Porque ela pode estar falando a verdade sobre si mesmo. O próprio Jesus disse o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele não é soberbo por falar da humildade. Óbvio, tem gente soberba que fala que é humilde e não é. Quer mostrar que ele é glorioso, quer mostrar que ele é o mais humilde de todos, quer mostrar que ele é o cara abaixo de Deus, é o cara mais manso e mais humilde. Não é assim também. No entanto, o salmista fala a mesma coisa, que o coração dele é humilde. Nós vemos, por exemplo, o salmista dizendo, eu sei mais do que todos os meus mestres. Ora, um cara para dizer que sabe mais do que todos os mestres, pelo menos na nossa mentalidade ocidental, ele é soberbo e mentiroso. Mas na mentalidade bíblica não. Depende da forma que se fala. Você pode falar de forma soberba, eu sei mais que todos aqui. Ou diante de Deus você pode dizer, Senhor, eu sei, ó Deus, que eu sei mais do que todos os meus mestres, porque o Senhor me ensinou. Isso não é soberba. Ele está falando uma verdade. Então esse salmo pode ser mal interpretado, mas os estudiosos acreditam que isso aqui é o coração de Davi, é um salmo de Davi, e é um coração de Davi que contrasta com o coração de Saul. Eles acreditam que é mais ou menos assim, porque Saul demonstrou uma soberba. Davi já demonstrou uma humildade, e ele relata para Deus, o meu coração não é assim. O meu coração não está buscando essas coisas maravilhosas, Senhor. O meu coração é humilde. O meu coração não é orgulhoso. Então ele está contrastando o coração dele com o do rei Saul. Uma vez, o rei Davi venceu um gigante em Israel. E você sabe o nome do gigante. Quando ele estava com a cabeça do gigante ainda em suas mãos, Saul foi até a presença de Davi, perguntar de onde ele veio, quem era o pai dele, quem era Davi. E nessa conversa, Saul trouxe Davi para mais perto, e Davi ainda estava com a cabeça do gigante nas mãos. Uma baita de uma vitória em Israel. Um grande feito naquele lugar. Até que algumas mulheres do reino começaram a cantar na presença de todos. Saul matou milhares e Davi
10 milhares, dezenas de milhares, centenas, você pode aumentar o número à vontade. Essa canção atingiu o coração de Saul. Nós não vemos em nenhum momento Davi se gloriando na canção. A gente não vê. A gente não vê Davi ouvindo a canção e dizendo, eu sou melhor do que Saul. Não. A Bíblia demonstra a reação de Saul. Quando ele ouve a canção elogiando Davi e exaltando Davi, e ele sendo rei, na canção está inferior a Davi, a Bíblia diz que Saul teve inveja de Davi. E quem não teria? Imagine você num posto de liderança e vem uma pessoa muito menor do que você e faz algo que você nunca fez. E aí todo mundo começa a cantar sobre essa pessoa e bota o seu nome na canção, mas para dizer que essa pessoa é melhor do que você. Irmãos, até então eu não julgo Saul, não. A inveja, de repente, é assaltar qualquer coração aqui. Mas onde está o problema? A inveja já é o problema. Mas a coisa ainda se agrava. Porque a Bíblia diz que depois daquele dia, Saul quis matar Davi. Olha o problema. Não é aquela inveja que você tem e você luta para ir embora. É aquela inveja que você dá vazão a ela. Se eu estou sentindo inveja de uma pessoa, o que eu tenho que fazer? Matar. É isso que estava na cabeça de Saul. Eu tenho que matar Davi. E aí, o coração dos dois já entra em disputa. Já entra em disputa. Porque Saul tem a ideia de dar a sua filha mais velha para Davi. Só que é um plano ardiloso, satânico. A filha mais velha dele é a Merabe. E ele faz uma proposta a Davi. Bem, Merabe não casou com Davi, mas Mical, a mais nova, foi a pretendente. Só que Saul não dá nada de mão beijada assim. A ideia é, se você matar 100 filisteus e arrancar o prepúcio deles, a minha filha vai casar com você. Qual é a ideia de Saul? Ele vai morrer nas mãos dos filisteus. Só que o coração de Davi, quando ele ouve o convite de ser genro do rei, até então ele não sabia da proposta de matar ninguém. Quando ele ouve o convite de ser o genro do rei, a resposta de Davi foi esta: mas eu sou pobre. Eu não tenho uma linhagem real. Eu sou um homem pobre, de uma família pobre. Como é que eu vou entrar na família do rei? Só essa postura de Davi já fala muito do coração dele. Porque se talvez fosse você diria assim, opa, genro do rei. É óbvio que eu quero ser. Davi não, mas eu sou homem pobre, eu não tenho posses. Como é que eu serei genro do rei? Essa foi a reação de Davi. Um outro caso sobre o coração de Davi. Quando Saul fez uma busca para matar Davi, ele estava com mais ou menos 3.000 soldados. E a Bíblia diz que Saul pegou 3.000 dos melhores soldados para ir atrás de Davi, que estava no deserto. Nessa campanha de perseguição contra Davi, Saul entrou numa caverna para ali fazer as suas necessidades fisiológicas. Só que Davi estava escondido na caverna, junto dos seus guerreiros. Aí um guerreirinho abençoado, fala assim, meu senhor Davi, Deus entregou Saul em tuas mãos. Olha, e quando essas coisas vêm com o nome de Deus e vem misturado na religião, ainda é mais poderoso isso daí, porque colocou o nome de Deus. Quem aqui nunca fez uma besteira porque achou que agradava a Deus? Quem aqui nunca fez uma besteira porque era em nome do Senhor? Ou porque sentiu no coração que era do Senhor? Davi não sentiu no coração. Davi ouviu os seus guerreiros dizer, Deus colocou o seu inimigo em tuas mãos hoje. Aí ele foi de forma furtiva, devagar, sem Saul ouvir, pega uma faca e corta o manto, a ponta do manto de Saul. Mas aí o coração de Davi se manifesta mais uma vez. Porque ao cortar a ponta do manto, a Bíblia diz assim, e Davi sentiu bater dentro de você o coração. Bater de forma forte, como se fosse uma martelada, o remorso. Aí ele diz, não, eu arranquei a ponta do manto de Saul. Meu Deus, imagine se ele tivesse matado Saul, ele não dormiria nunca mais na vida. Ele não comeria, ficaria numa eterna depressão. Porque ele arrancou o manto, um pedaço do manto de Saul, ele já ficou entristecido, chateado por aquilo. Ele diz, ninguém mais aqui me mande matar Saul, porque eu jamais tocarei no ungido do Senhor. Bem, era a oportunidade dele ser rei. Era a oportunidade dele arrancar a cabeça de Saul, mostrar para os 3.000 soldados de Saul, e dizer assim, prostrem-se a mim, porque o Senhor me entregou o meu maior inimigo. Todo mundo iria se prostrar e dizer, o Senhor está realmente com o homem que matou os gigantes e matou Saul. Mas o coração de Davi não era assim. O coração de Saul diz assim, meu rei, se qualquer homem
disser que eu sou teu inimigo, é mentira, meu rei. Tu és o meu pai. E eu jamais farei algo assim contigo. Aqui a ponta do seu manto. Aí Saul começa a chorar. Ah, meu filho Davi, tu é mais justo do que eu. O coração contrastando com o outro. Só que eu acho que a Bíblia ainda coloca um outro coração. Eu acho que a Bíblia não fica só no coração de Davi contra o coração de Saul. Tem mais um coraçãozinho na história aí que demonstra também ser humilde. Que demonstra não desejar coisas maravilhosas demais. Que é o coração de Jônatan. Jônatan é filho de Saul, herdeiro do trono e simplesmente ama Davi. Um invejoso só procura uma brecha para manifestar a sua inveja. Se Jônatan fosse um invejoso, ele também desejaria matar o homem que iria concorrer com ele pelo trono. Mas ele não, ele ama Davi, ele tem Davi como seu amigo, e ele conta para Davi os planos do pai. Meu pai vai te matar, vai para lá, não vai para cá, vai embora. Perceba a diferença dos corações aqui. Um coração maligno e um coração humilde. Eu acho, meus irmãos, que tem muitos desejos em nossos corações que são desejos absurdos, mas são maquiados de uma virtude. Pastor, eu desejo alcançar não sei o quê, e aí a gente está ouvindo, esse desejo não harmoniza com a pessoa, não. Ah, mas porque Deus é o Deus do impossível. É mais uma desculpa para você desejar coisas ímpias. Colocar Deus no meio. E sempre quando Deus vai no meio, e o desejo então não tem mais limite. A sua pegada não tem mais limite. Tu vai até o fim, porque ainda colocou o nome de Deus aí. Deixa eu falar de uma pessoa aqui, eu não vou citar nome não, mas alguns que são mais antenados vão entender. Tem uma mulher na internet que ela é professora de português. E o desejo dessa mulher sempre foi ficar rica. E eu vi uma entrevista dela, ela dizendo assim, eu andava em casa sozinha e dizia assim, eu serei rica, eu serei famosa, eu serei rica. Na minha visão, é a mulher mais fútil que eu vi na minha vida. Todo o conteúdo dela, a beleza do conteúdo dela, se perde aí. Por um desejo ambicioso, extremamente ambicioso, por riquezas, por fama, por sucesso. Mas tudo bem, ela não é crente. E o Senhor pode alcançá-la em breve. O problema é quando a gente vê crente com os mesmos desejos. Esse salmo aqui apresenta um homem que choca a gente. Porque o que a gente aprende por aí? Não é pecado ser rico. Não é pecado atingir um grau de fama imenso. Não é pecado, não é pecado, não é pecado. E eu repito, não é pecado. Mas a gente não pode parar aí. Não pode. O que a Bíblia diz sobre quem busca fama e riqueza? Essa é a pergunta. Uma coisa é você ser. Como você chegou lá? Até hoje eu não entendo como alguém consegue ser rico. Até hoje eu não entendo. O que tem que fazer? Me diz. Eu não sei. Quais são os caminhos que a gente tem que trilhar? Eu não sei. Para ser milionário, o que eu tenho que fazer? Eu não sei. Eu não sei quantas coisas devem fraudar. Eu não sei quanta gente tem que deixar de pagar. Eu não sei. Eu sei que tem gente que nasceu rica. Não entende os caminhos que o pai usou para chegar lá. Não entende. E diz assim, eu estou em pecado por ser rico? Não, você não está em pecado por ser rico. Porque tudo é uma questão do coração. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais a questão. Olhe para o Salmo. Olha o verso 1. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Irmãos, isso aqui é coisa boa. Se não fosse coisa boa, ele não apresentava diante de Deus. Logo, ter um coração que não busca coisas maravilhosas demais para si é algo bom. Ter um coração que não busca coisas maravilhosas é uma coisa boa. Se não fosse uma coisa boa, ele não apresentaria isso para Deus. Ele usa isso como algo bom. O meu coração não é orgulhoso, Senhor. E o orgulho aqui é justamente essa busca pensando em si somente. É essa busca em que você coloca o seu ventre na frente de todo mundo, na frente dos bois. Você coloca o seu coração como prioridade em tudo. É uma busca orgulhosa, é uma busca soberba, é uma busca arrogante. E eu repito, quando coloca Deus na questão, fica pior. Porque Deus me deu um sonho assim, porque Deus falou comigo, porque Ele usou um profeta. Olha, eu estava num culto uma vez, e o culto até estava indo bem. Até que um profeta virou-se para o pastor da igreja e disse assim, o seu nome será grande em toda a terra. E foi um auê na igreja.
É óbvio, o pastor não tem nome. Esse pastor não é famoso em nada. Isso já tem anos, anos e anos e anos. E nada. Eu fico me perguntando, por que muitas igrejas vivem disso? De o seu nome será grande, de que você será o maior homem da terra, de que você será a melhor mulher da terra, e em nome de Deus piora a questão. E eu repito e eu bato nessa tecla, porque se você crê piamente que Deus está te empurrando para um lugar maravilhoso demais, você será imparável na sua impiedade, porque você vai justificar com Deus, porque Deus quer, porque Deus quis, porque Deus vai me levar lá. E essa virtude vai se perdendo na igreja. Cadê aquele coração que diz para Deus, eu não desejo nada disso? E repare, o fato dessas coisas serem perigosas e até mesmo em alguns momentos pecaminosas, não significa que Deus não tenha caminhos bons para te levar lá. Porque Davi não lutou para ser rei. Davi não lutou para ter o trono. Porque o Salmo parece ser até contraditório. Porque ele diz, meu coração não deseja essas coisas, mas ele se tornou rei. Mas ele se tornou rei sem desejar. Ele se tornou rei sem lutar por aquilo ali. Deus o fez rei. Deus tem os caminhos. Olha para mim. Será que eu tenho o desejo de ser o melhor pastor do mundo? Será que eu tenho o desejo de pregar nas melhores conferências do mundo? Eu nem penso nisso. Será que eu tenho o desejo de estar pregando lá nas maiores conferências dos Estados Unidos com um intérprete do meu lado? E todo mundo dizendo, eu estou satisfeito em pregar na PIB do Parque. Não tenho nenhum projeto de poder enquanto a isso. Deus sopra onde Ele quer. Ele faz do pequeno grande, se Ele quiser, quando Ele quiser. O problema é quando o pequeno só pensa nas coisas grandiosas. E eu tenho uma crítica forte para fazer isso. Mas se eu fizer agora, a parte do meio e do final vai perder a graça. Mas eu tenho uma crítica forte a isso. Irmãos, voltem a cultivar no coração de vocês as virtudes da humildade. As virtudes que um coração que carrega essas virtudes é um coração mais próximo do Senhor. E eu não estou pregando uma teologia da miséria, não é isso? Prosperidade não é a busca por ser milionário, não é isso. Não é isso. O crente pode buscar ser próspero. O crente pode buscar ganhar um pão por mês mais decente para sua casa. A minha crítica não é isso. A minha crítica é para aqueles crentes vaidosos, que só pensam em seus castelos, só pensam em seu próprio ventre. Tem uma outra coisa. Pare para pensar na inquietação que é viver assim. A inquietação de sempre querer o holofote. O holofote não chega assim. Por isso que o caminho é perigoso. Você tem que conquistar o holofote. E essa conquista não é boa. Quando você conquista o holofote pelo seu próprio braço, você esmagou muita gente. Quem conquista passa por isso. E quem não vai conquistar, mas quer o holofote, é uma luta, é uma inquietação, é uma agonia na alma. Eu quero isso, eu vou alcançar. Crente que fica embaixo do chuveiro dizendo, eu serei rico, eu serei rico, eu serei rico. Palavra positiva nessa casa. Diz papai, papai será rico, papai será grande. Não entendeu o evangelho. Só há um grande entre nós. Eu gosto quando os pentecostais dizem assim, o grandão da Galileia chegou. O grandão da Galileia. Só há um grandão. Eu gosto também quando o pastor Pooche joga um balde de água fria na plateia, quando ele diz assim, não existe grande homem de Deus. Eu estou entendendo, eu entendo o que ele quer dizer com isso. Existem pequenos e miseráveis de um Deus grande. Isso é verdade. Apesar de eu usar esse termo também, sem problema. Eu digo, fulano é um grande homem de Deus, sem problema. Porque Deus pode levar alguém a uma posição grande, tudo bem. Mas no fundo, não existem homens grandes. Existem homens pequenos e miseráveis de um Deus grande, de um Deus poderoso. Olha o verso 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Irmãos, é um homem que vive em paz. Ele vive em paz porque foi liberto da loucura do sucesso. Ele vive em paz porque foi liberto dos desejos egoístas e soberbos da alma humana. Ele foi liberto, por isso que ele é um homem tranquilo, ele é um homem em paz. Ele é um homem que anda com uma alma satisfeita.
Porque ele abandonou as loucuras do caminho da humanidade. O homem quer ser Deus. Essa é a verdade bíblica. Eva queria ser Deus. Cabe interpretação no texto? Eu sei que cabe, mas essas interpretações não podem anular o que o texto está dizendo. Não pode anular. Se você comer, será como Deus. Pronto, está aí. Cabe interpretação do que seria ser como Deus? Cabe, mas não pode anular o texto. Se você comer, será como Deus. O que Eva fez? Ela comeu. E deu para o seu marido que comeu. Isso é o desejo da humanidade. Pastor, mas isso é coisa de gente poderosa. Não, isso é coisa de pobre também. Isso é coisa de pobre. Pobre também tem um monte de desejo igual de Eva. Não é só o rico que cai nessas armadilhas, não. O pobre que deseja esses postos, cai também em muitas armadilhas. Cai em tudo isso. Mas se você quer conviver com uma alma tranquila, abandone a busca pelo sucesso. Não, pastor, coloque alguns parênteses aí. Diga assim para ficar mais bonitinho. Abandone a busca pelo sucesso a qualquer custo. Não! Abandone a busca pelo sucesso. Entregue seus caminhos ao Senhor. Diz, sopra o meu nome onde o Senhor quiser. Me leva para onde o Senhor quiser. Só me dê excelência no que eu faço, porque eu faço tudo para a sua glória. Isso é diferente. Isso é totalmente diferente. Senhor, se o Senhor perceber que ao chegar, ou se eu chegar onde o Senhor vai me levar, o meu coração se afastar do Senhor, me tira de lá. Somente um homem que ama a Deus consegue fazer esse pedido. Hoje eu fazendo um gabinete, não vou dizer o nome, mas a pessoa está aqui e vai ver. Pastor, se eu me afastar mais uma vez de Deus, eu digo, Senhor, me leva, que eu não quero mais essa vida longe, não. Só uma pessoa para falar, porque isso é sério. Porque o me leva, sabe o que significa o me leva? Me mata. É isso. Senhor, se o Senhor perceber que eu estou me afastando dos seus caminhos mais uma vez, igual eu me afastei no passado, me leva. Não é qualquer um que fala isso. Porque o homem entendeu que a vida sem Deus não é nada. Que a vida sem Deus é um absurdo. Eu sei que aí pode vir um monte de crítica, né? Não, pastor, não fala assim. Não fala assim do dinheiro, porque isso daí vai cair no capitalismo e vai cair em muita coisa. Deus tem críticas severas aos ricos na Bíblia. Severas. Vou deixar para a aplicação final. Olha a figura que ele usa. Sou como uma criança recém-amamentada. Na parte B do verso 2. Sou como uma criança recém-amamentada. Os estudiosos têm dito que o melhor aqui seria sou como uma criança desmamada. Os estudiosos que eu consultei estão nessa área aí. Não é só uma criança que está mamando e no dia de hoje está satisfeita, mas vai voltar a mamar amanhã no seio da mãe. Não, o texto parece se inclinar para uma criança desmamada, que parou de mamar, não vai mais mamar amanhã e nem depois da manhã. Mamãe, chegará a última vez que seu filhinho e sua filhinha vai colocar a boquinha nos seus seios. Nenhuma mãe sabe quando foi a última vez, mas vai chegar. E quando chegar, a criança nunca mais vai colocar a boca aí. Nunca mais. Qual é a ideia aqui? Vocês já viram um bebê com fome, procurando o biquinho do seio da mãe? E fica assim, ó. É uma agonia, é uma importunação para achar aquele negócio e quando está satisfeito de um, aí pula para o outro. Aí fica procurando, aí quando encontra, vai lá. Aí no outro dia de novo, essa busca, essa importunação, inquietação, a dependência pelo leite materno. Só que quando ela é desmamada, ela nunca mais vai buscar a mamãe para isso. Porque a criança foi liberta da inquietação de depender do leite materno. É isso, essa é a conclusão que os estudiosos chegam. Ele usa essa figura justamente para dizer, eu fui desmamado da busca por coisas grandiosas. A minha alma não tem mais essa inquietação, a minha alma está satisfeita para sempre dessas coisas. Ela encontrou em outro lugar, mas ela foi liberta dessa importunação, da procura por coisas grandiosas e por coisas poderosas. Está longe disso. Eu estou satisfeito e eu nunca mais vou procurar aí. Nunca mais. Assim é um homem de Deus. Esse é o último estágio, na minha opinião, posso estar errado, pode ser o penúltimo ou o antepenúltimo, mas quem vai provar que é o antepenúltimo? É o último estágio para a perfeita maturidade de um homem.
ou de uma mulher. É aquele estágio em que o apóstolo Paulo diz assim: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Você está assim? Está contente. Aprendi. É como se Paulo estivesse dizendo: eu estou desmamado. Eu estou desmamado. Estou satisfeito para sempre disso daí. Não quero mais, não ligo mais, não cabe mais em meu estômago esse tipo de comida. Porque aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Já tive muito, mas já tive pouco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele chegou na maturidade. É isso que o Salmo quer nos mostrar, é isso que o Salmo quer nos ensinar. Aí ele termina dizendo: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Olha o caminho. Irmãos, são 2 salmos de esperança. O Salmo 130 e o 131. São 2 salmos que terminam com esperança. Ponha a esperança no Senhor. Esse salmista entendeu. Ele entendeu o que vale na vida: esperar no Senhor. Qual é o bem maior da vida? O bem maior da vida é Yahvé. É Jeová. Ou é Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o bem maior. Quem não entendeu isso ainda? Eu sei que às vezes é até mais fácil entender mais ou menos na cabecinha, mas viver é mais difícil. Agora, quem entendeu, faça chuva ou faça sol, Deus é o meu Deus. Com vida ou sem vida, Deus é o meu Deus. Doente ou saudável, Deus é o meu Deus. Esse alcançou a bem-aventurança. Eu lembro da mulher samaritana com Jesus. A mulher foi buscar água e teve aquele diálogo lindo com Jesus. No final das contas, a Bíblia diz que ela jogou o cântaro de lado e foi correndo falar para os samaritanos. Aí, se você pegar esse texto em casa e ficar, ela esqueceu do cântaro. Aí você fica meditando. Aí você olha para a sua vida, e eu esqueci já do meu cântaro? Aí você começa a fingir que tem um cântaro. Aí você começa a fingir que foi buscar água, porque você estava com sede. Aí você lembra de quando encontrou Jesus. Aí você pensa, o cântaro está comigo ou já deixei o cântaro? É uma boa reflexão, né? Porque ela encontrou Jesus, ela disse assim: eu sei que um dia o Cristo virá e nos ensinará todas as coisas. Aí Jesus olha para ela e diz assim: mulher, eu sou o Cristo. É nessa hora que ela joga o cântaro. Aí ela volta para Samaria dizendo: eu encontrei o Cristo, será que é ele mesmo? Aí atrai os samaritanos todinho. Ela esqueceu o cântaro e ela esqueceu da água de Jacó que ela foi pegar. Aí você pensa: qual é o seu estágio? É o estágio que você ainda está com o cântaro indo no poço? É o estágio que você ainda está no cântaro conhecendo Jesus? Ou é o estágio que você já conheceu Jesus e largou o cântaro? Está na hora de largar esse cântaro aí. Pastor, mas o cântaro é importante, porque a gente precisa de água para beber. Não há nada mais precioso do que Jesus Cristo. Imagina um homem. Ele está indo para um emprego dos sonhos. Indo para o emprego não, ele está indo para uma entrevista do emprego dos sonhos. Ele batalhou a vida toda para entrar nessa empresa. E ele conseguiu lá a oportunidade de fazer uma entrevista no emprego dos sonhos. Aí no caminho, ele correndo, ele entra num beco, está de terno, ele está de gravata, está com a sua pasta. E aí no beco Jesus aparece, literalmente para ele. E aí ele para, aí Jesus começa a conversar com ele. Jesus chama ele pelo nome. Aí Jesus começa a falar da vida dele, de tudo que ele tem buscado. Aí Jesus diz para ele: homem, a partir de agora, eu serei a sua comida e a sua bebida. E aí no final do bate-papo, Jesus diz assim: já tem 40 minutos que estamos conversando. Você perdeu a entrevista. Agora imagine esse homem dizer assim: eu perdi a entrevista, mas eu encontrei a vida. Em que grau dessa história você está? Você ficaria chateado por ter perdido a entrevista? Ou você ficaria alegre por ter perdido a entrevista, mas encontrado Jesus? Quem é você? É uma boa pergunta para se fazer. É para que a gente julgue a nossa busca, o nosso desejo e aquilo que a gente já encontrou, que é Jesus Cristo. Esse salmo está aqui para causar uma mudança terrível no seu coração. Esse salmo está aqui para mostrar a você que existem coisas infinitamente mais preciosas do que a sua busca, do que os seus sonhos, do que os seus planos e do que o seu projeto de vida. Esse salmo está aqui para acalmar a mente.
Esse salmo está aqui para dizer, a inquietação só irá embora quando você desmamar. Quando você não depender mais dessa busca que você tem. E entender que o que é de mais precioso na vida já foi encontrado por você. E aí a sua alma vai descansar. A sua alma vai descansar. Quem foi alcançado por Jesus não fica louco pela busca da vida. E quando eu digo vida, é da vida do cotidiano, do emprego, do sonho, de tudo mais. Se você foi alcançado por Jesus, todas as outras coisas precisam diminuir de tamanho. Todas as outras coisas precisam diminuir. Vamos para as aplicações finais. E eu vou repetir algumas coisas aqui na aplicação. São 3 aplicações finais. A primeira, cuidado com sonhos grandiosos que te desconectam da realidade e te fazem viver em fantasias loucas e gananciosas. Você nem as alcança e nem degusta o sabor de uma vida simples, porém bela. Vida simples não é a vida miserável. Não é isso. Não é isso que eu estou querendo ensinar. A vida simples não é miserável. Repita comigo. A vida simples não é miserável. O simples, na minha opinião, no meu conceito que eu criei, se eu criei, é meu, não importa o que você vai ler depois. O simples é aquilo que simplesmente é. Ou seja, é o essencial que não se preza mais e nem se estima. Exemplo, na Copa do Mundo do Catar, no ano de 2022, foi filmado aqueles prédios lindos, até em Dubai. E tem um prédio lá que tem 800 e poucos metros, é quase 1 quilômetro de tamanho. E as pessoas ficam encantadas. Olha o prédio. Tu viu o prédio no vídeo? Olha como é que aqueles caras... E é impressionante mesmo. Mas o problema está quando você baba diante de um prédio desse e esquece de contemplar as montanhas. Porque o simples é aquilo que simplesmente está lá. Mas se tornou tão corriqueiro porque está lá que perdeu a maravilha para os seus olhos. Aí você olha para um prédio de um árabe e diz assim, isso é um monumento. E está o Everest lá, que ninguém mais olha, a não ser os aventureiros. É o simples, mas é um simples encantador, maravilhoso e belo, que está lá e perdeu o valor porque está lá sempre. Repare o sol, quão maravilhoso ele é. O sol é simplesmente maravilhoso. Não é à toa que já foi idolatrado anos atrás, por civilizações antigas. Mas para a gente o sol não é mais nada. A gente vê uma luz de Natal e fica babando, e o sol está lá brilhando todos os dias. As estrelas estão lindas, e você vai lá ver a árvore de Natal na lagoa, na Zona Sul, e diz assim, nossa! E é lindo mesmo. Mas quando você deixa de contemplar aquilo que realmente é, você perdeu o direito de dizer que as coisas bobas são realmente esplêndidas. Perdeu esse direito. Porque você deixou de contemplar aquilo que realmente já está lá. E eu vou mostrar para vocês onde eu quero chegar. O que realmente é são as montanhas, que são belas e permanecem. Ficamos vidrados em jatos de guerra, meu Deus do céu. Pastor, tu viu o jato da Rússia? Caramba, cara. Tu viu o jato da Rússia? Aí a Ucrânia mandou um outro jato. Oh, é claro que a pessoa não vem dizer, mas matou 80. Não, assim, é o jato, pastor. Porque eu gosto de ver jato, de avião. Tudo bem. Isso exalta a criatividade humana que Deus deu. Tudo bem com isso, sem problema. O problema está quando você fica besta com o jato e não liga mais para um pardal. Tu viu um pardal? Já viu como é que é um pardal? Já viu como é que é um pica-pau? A força do bico daquele bicho, cara. Você já viu uma águia? Aquilo vale mais do que um jato. Para os homens, não. Para os homens, não. É porque simplesmente está lá, a gente vê sempre. As coisas não são menores porque são simples. Só foram desprezadas por um bando de gente louca. É isso, essa é a verdade. Essa é a verdade. Dê valor a uma janta gostosa com seu marido, mulher. Faça uma janta gostosa. Reúna seus filhos numa mesa e ore e agradeça a Deus por esse momento. Coloca Deus na questão. E aí você vai começar a ver que as coisas que simplesmente estão ali não são menores. A gente só deixou de estimar essas coisas. Dê valor a coisas simples, mas que são poderosas. Dê valor à vida de oração com seu Deus em casa. Cadê? A gente está perdendo isso. Dê valor.
É muito poderoso fechar a porta do quarto e dizer, Senhor, o meu coração não é mais esse coração que está atrás das coisas grandiosas. O meu coração agora entendeu que a simplicidade é encantadora, de que estar no meu quarto contigo é encantador. Eu estou desmamado. Acabou. Estou desmamado. E aí, pastor, não vai atrás do teu doutorado, não? Irmãos, eu nem fico pensando nisso, não. Eu tenho um plano para alcançar um propósito para aumentar a minha renda. Para sustentar minha família. É isso. Eu vi o pastor John Piper dizer, o meu doutorado na Alemanha, eu nem sei onde eu botei o diploma, está em alguma gaveta lá jogado. Sem problema com aqueles que penduram, sem problema, de verdade. Pode estar pendurado e seu coração não está ali. Não me interprete mal. Sem problema. Só coloque as coisas no seu devido lugar. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas a Deus o que é de Deus. Continue. Dê valor à sua Bíblia em casa. Ah, pastor, mas eu vejo Bíblia desde que eu nasci. A minha casa sempre teve Bíblia. É Bíblia, 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 Bíblia. Por quê? Não é mais estimado. Está lá. Tu tem ideia de quanto tempo levou para aquilo ser formado? Mais ou menos 1.500 anos, escrito por mais ou menos 40 autores. E o único texto inspirado por Deus. Está lá, ninguém liga. É óbvio que tem gente que liga, mas é só para causar, né? Porque é o simples. A Bíblia sempre está lá. Até um dia vir alguém e tomá-la da gente. Aí a gente vai chorar. Ô, pastor, eu não lembro mais o conteúdo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Como eu queria ler mais uma vez a primeira carta de Paulo a Timóteo. Tiraram de nós. Aí a gente volta a dar valor. Dê valor à sua Bíblia. Dê valor à sua igreja local. Dê valor, dê valor. Porque o dia que tirarem isso da gente, tomara que nunca tire, mas se um dia isso acontecer, vai doer na alma. Vai doer na alma, meus irmãos. Se vier realmente uma outra pandemia aí, que seja pior do que a que passou, irmão, vai doer na alma. Dê valor à congregação, dê valor a coisas simples que se tornaram nada, porque a gente ficou louco, essa é a verdade, porque o nosso coração não é simples mais, a gente ficou louco. A gente tem um bando de doido. Dê valor às coisas simples da vida, que são, na verdade, maravilhosas. Uma igreja tem um valor imensurável. Pessoas crentes se mudam para fugir de um lugar pobre e perigoso e vai morar em um outro lugar, longe, top, rico. Mas o infeliz não se deu o trabalho de procurar para ver se tem uma igreja lá antes de se mudar. Meu Deus, como que pode isso? Isso demonstra onde está o coração do infeliz, cara. Ele está pensando num lugar onde tem policial o tempo todo, onde não tem roubo, onde tem uma praia, onde tem um prédio em frente à praia. E sem problema, você prosperar e ir para um lugar desse também, sem problema. Desde que você sonde seu coração, obviamente. Sonde seu coração. Agora, quando você faz tudo isso, e diz assim, pastor, já estou morando aqui há 3 meses, tem como o senhor procurar uma igreja aqui para mim? Não. Isso denuncia o teu coração. O teu coração não é como o do Salmo 131. O seu coração coloca tudo na frente de Deus. Aí depois que está tudo indo mal, lembra, se tivesse uma igreja, se tivesse um pastor, se tivesse um mediador aqui, para resolver o meu problema familiar. Mas não tem. Tem praia, tem coqueiro, tem gaivota, tem gente andando com o cachorro na orla. Mas não tem ninguém para mediar o problema familiar que eu estou tendo. Ou a rebeldia de um filho. Não tem, porque o filho não congrega mais, ele não ouve mais. Mas você escolheu. Você colocou um monte de coisa na frente de Deus, e aí está num lugar onde não tem nem igreja. Isso denuncia o nosso coração. Tenha um coração simples, que se importa mais com Deus e menos com as coisas materiais. Segunda aplicação. O desejo não é problema, irmãos. Mas o desejar coisas terrenas e grandiosas podem sim ser o diabo em sua vida. Podem sim. E quando eu digo diabo, agora eu não falo de um espírito. Eu creio no espírito do diabo. Quando eu falo diabo, é que seja a tragédia da sua vida. Um desejo mau, e que tu achou que era bom, ainda colocou Deus na história. A Bíblia diz que os que querem ficar ricos
caem em muitas ciladas. 1 Timóteo capítulo 6. Os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas. E que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Se você está aqui hoje e deseja ser rico, sua alma está em ruínas. É forte. Pensa comigo, você quer ficar rico para quê? Pensa agora. Para quê? Ah, pastor, é para ter dinheiro para mim, para os meus filhos e meus netos. Isso é egoísta demais. Esses argumentos são sempre para mim, só para mim, para minha filha, para o meu filho. É simplesmente uma forma de dizer, eu não concordo com o mandamento do amor ao próximo. Não concordo. É amor para mim, para o meu filho, para o meu neto. Não concordo. É uma forma de dizer o seguinte, eu só concordo com a parte ame a si mesmo, do mandamento ame o seu próximo como a si mesmo, eu só concordo com a parte ame a si mesmo. Pronto. É um coração contrário ao do Salmo 131. E aqueles que dizem assim, eu só quero ficar rico para ajudar os pobres. Deveria ser o contrário, tá? Eu já ajudo muitos pobres, pastor. E precisava de mais dinheiro para ajudar muito mais. Contrário. Lembrem-se que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Esse argumento da ajuda do pobre é incrível, né? O cara quer ficar rico primeiro. Tu ganha quanto por mês, hein? 5 mil, 6 mil? 7, 8, 9, 10? Tu ajuda quem? Ah, uma migalhinha ali, outra migalhinha ali, é ajuda, não é ajuda não. É uma migalhinha aqui, uma colar. Está desejando ficar rico para ajudar o pobre. Não é o teu argumento, mas pode ser que seja de alguém aí. Primeiro ajude e depois ore a Deus pelos recursos. Última aplicação. A única maneira de ter o coração humilde e tranquilo do salmista é encontrando o tesouro absoluto. Lembra disso? A única maneira de ter esse coração é encontrando o tesouro absoluto. A única forma de nunca ter fome é tendo uma geladeira cheia em casa. A única forma de você nunca ter fome é ter o armário cheio e a geladeira cheia. Se sua alma estiver cheia do Cristo, você nunca mais terá a angústia mortal de querer vencer na vida. Ou de ser a mais elogiada da família. Eu tenho que lutar porque todos têm que ver que eu venci e aí todos têm que me elogiar. Tem que ser liberta disso daí. Cristo simplesmente preenche tudo, irmãos. Creia nisso de verdade, tá? Saia daqui querendo... Cristo simplesmente preenche tudo. E se eu vencer na vida, isso não satisfaz a minha alma, não. Porque o vencer na vida para o cristão é ser encontrado pelo Cristo. Isso é vencer na vida. O jovem rico tinha vencido na vida ou não? Ele tinha. Mas ele venceu na vida, mas não venceu na fé. Ele venceu na vida, mas ele não encontrou a vida. Quando a vida esteve diante dele, fez uma proposta. Na cabeça dele foi uma proposta indecente. Ele rejeitou a proposta da vida para viver a vidinha dele com o dinheiro dele. Imagine... Bem, essa ilustração eu já dei. Caminhando para o final. Irmãos, nosso coração só é inquieto por todo tipo de sonho, plano, compromissos e tarefas, porque não damos o verdadeiro valor para aquele que é, que era e que há de vir. Quem é alcançado por Jesus não vai enlouquecer buscando vencer na vida, buscando o seu maior nome da família, buscando realmente o prestígio de todo mundo. Se você encontrou Cristo, escute isso, você não deve nada a ninguém. Seja liberto desse desejo de vencer na vida. Seja liberto desse desejo, mas se eu não casar, o que vão falar? Se eu não tiver filho, o que vão falar de mim? Seja liberto. Seja liberto disso. Se você tem Cristo, você venceu na vida. E os anjos conhecem o seu nome. Os anjos conhecem o seu nome. Deus conhece o seu nome. Curva sua cabeça.
Senhor Deus, precisamos ter um encontro sério com o Senhor. Senhor, nós não queremos ser acomodados, Senhor, nem preguiçosos, não é isso. A gente só quer trabalhar em paz, sem o desejo louco, ó Deus, de ter o nome brilhando por aí. A gente só quer viver para a Tua glória, Senhor. Então nos dá um coração igual ao Teu, Pai. Nos dá um coração humilde, manso, para que um dia a gente possa orar como salmista e dizer a Ti: Pai, o meu coração não é orgulhoso. E eu nem desejo coisas maravilhosas demais para mim. Porém, ó Deus, nos faça ter um encontro mais íntimo com Jesus Cristo, para que as escamas venham cair dos nossos olhos, Pai. Nos perdoe se a gente enlouqueceu. Por outro lado, não nos deixe enlouquecer, Senhor. Eu oro para que o Senhor prospere os irmãos aqui, mas que o Senhor prospere sem eles buscarem igual um louco por isso. Sem eles buscarem igual loucos, Senhor. Que a gente segure nas mãos de Jesus e entenda que a gente segurou no melhor lugar desse mundo. Eu oro, a Deus, para que aqueles que não têm Jesus e estão aqui hoje possam segurar nessas mãos, possam largar o seu cântaro e se alegrarem com a salvação. Faça morada nos corações hoje aqui. Que haja libertação, pedido de perdão. Que esses olhem para Ti e digam: perdoe-me, ó Deus, por eu ter vivido sem Ti esse tempo todo. E sobre os crentes que aqui estão, Senhor, eu oro para que eles atinjam a maturidade, Senhor. Me abençoe com isso e os meus irmãos também. Em Cristo Jesus. Amém.